Louvado seja Deus, Poema Acre. É um prazer imenso estar com vocês aqui, estar passando esses dias. Me chamo Roberto. Como eu disse para vocês ontem, para quem esteve aqui, eu vou repetir. A minha família espiritual, Poema, seja Poema Acre, seja Poema São José, seja Poema Mogi, seja Poema Orlando, seja Poema onde for, a galera me chama de Japa. Eu acho que vocês sabem o porquê, vocês conseguiram entender o motivo de me chamarem de Japa. Então, por favor, quando vocês, se caso vocês me derem a oportunidade de dar um abraço, vocês cumprimentar, vocês vêm me chamando de Japa, aleluia. Nós somos família espiritual. E eu me sinto mais à vontade quando as pessoas falam: sou Japa, e aí, como é que você está? Eu falo: louvado seja Deus, vem pra cá. Agora, quando me chamam de Roberto, falar algum BO aconteceu. Roberto, eu preciso... Cara, eu lembro da minha avó falando Roberto. Eu falo: meu misericórdia, velho. Alguma coisa eu fiz, cara. E no trabalho é a mesma coisa. Roberto, por favor, venha na minha sala. Eu falo: meu Deus. Então o Roberto, ele não me remete a uma coisa muito legal. Parece aquela voz de trovões, voz de muitas águas que vem do monte, né, cara? Falo: nossa, Jesus. Roberto aí, esse trovão tá muito forte. Aleluia. Então, prazer. Me chamo Japa, aleluia, louvado seja Deus. Sou pastor de São José dos Campos, São Paulo. Assim como o Rafa disse, vocês estão ultramente convidados, quando estiverem passando por lá, a estar lá com a gente, tomar um café com a gente, conhecer aquilo que o Senhor tem feito sobre aquele lugar. Amém? Sejam muito bem-vindos também quando vocês estiverem lá, aleluia. Sou casado com a Luciana, minha esposa da próxima vez vai estar aqui, em nome de Jesus. Tenho filhos maravilhosos, o Léo com 25 anos, você vovô agora, em maio nasce a nossa netinha. Tenho um filho, o Robertinho, o Roberto 2, que tem 17 anos de idade, em Floeira, em São José dos Campos, e o Piquititico, o Tiaguinho com 12 anos, que também agora está passando pela base. E Jesus tem sido maravilhoso na nossa vida, cuidar de todos os detalhes. Enquanto nós estamos aqui, eles estão lá adorando Jesus, fazendo a obra do Senhor naquele lugar, e nós estamos aqui ouvindo ao Senhor, amém? Gente, quero comentar com vocês e ministrar algo que o Senhor falou comigo ontem, enquanto eu estava ministrando aqui a leadership. Sabe, eu falando um pouco daquilo que o Senhor fez comigo ontem. Enquanto eu estava conversando com o Manu, estava conversando com o Igor, com o Irã, conversando também com o Dani. Ontem o Senhor estava falando comigo algo aqui sobre o Acre, algo sobre as pessoas, algo sobre o que o Senhor poderia realizar sobre vocês e sobre a minha vida. Porque, gente, não pensem que eu vim trazer algo do Senhor para vocês. Eu vim para cá para ser ministrado no Senhor. Eu tenho sido esmagado nesse lugar. Eu tenho sido, em nome de Jesus Cristo, capacitado e catapultado para viver algo maior em Cristo Jesus. Então eu só estou compartilhando com vocês aquilo que eu estou vivendo aqui, aleluia. Eu não sei vocês, mas vocês já passaram por algum momento onde vocês não tinham mais o que fazer da vida? Situações onde vocês estão encurralados numa parede e que vocês não sabem mais o que fazer? Seja por alguma conta, seja por um casamento, problema com filhos. Sabe, você faz tudo pelo seu filho. Você cria, educa, ensina, mostra os passos, mas os filhos parece que saem da linha e você não tem mais o que fazer, e você não sabe mais o que faz, você não sabe mais como resolver isso, meu filho aqui, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Alguém já passou por alguma situação dessa? Ou no casamento? Cara, eu já fiz de tudo. Tenho orado, tenho jejuado, tenho lido a palavra, tenho feito isso, tenho feito aquilo, mas, cara, não é possível, não há mudança, eu não sei o que eu faço. Ou até mesmo na situação financeira, no cartão de crédito da vida, os enxuboletos não param de chegar.
Nós pagamos ali uma porcentagem do pagamento do boleto, daqui a pouco nós pagamos mais um pouquinho, daqui a pouco nós pagamos mais um pouquinho, quando vai ver o mínimo, você não consegue mais pagar o mínimo, quando você vê, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Acontece com vocês aqui no Acre também, isso ou não, gente? Ô, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, dando um adendo. Você sabia que todo pregador do evangelho precisa ser mimado? Não adianta, gente. Nós somos carentes, então nós precisamos que vocês preguem com a gente, aleluia. Então vocês têm que falar assim, amém, aleluia, louvado seja Deus. Eis-me aqui, Jesus. Me ajuda em nome de Jesus, aleluia. Senão parece que eu estou pregando para mim mesmo só, que não é ruim. Mas eu preciso de vocês, amém, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Qual é a oração que nós temos feito quando nós estamos encurralados na parede? Quais são os pedidos, quais são as discussões, quais são as lutas que você tem, quais são as respostas que nós temos com relação a dias como esse? Será que nós temos culpado o nosso estado? É porque o Acre, é porque o Rio Branco não tem a condição? Ou será porque o governo do Brasil, o governo federativo do Brasil, é um governo corrupto? É um governo que faz isso? É um governo que faz aquilo? A inflação está subindo. O preço de todas as coisas estão subindo já, então você não sabe o que você está falando, você não é do Acre. A gasolina aqui custa 10. Gente do céu, misericórdia, cara. Negócio caro chamado gasolina aqui. Misericórdia. Eu pago R$2,50. Mentira, gente. É só para vocês acharem. Mas quem é que nós temos culpado? Será que vocês têm culpado a Poema, a igreja, por seus filhos não estarem alinhados? Será que a culpa é da igreja? Será que o casamento pode ter sido amassado, destruído, e você tem culpado o seu líder? O meu líder não teve um tempo comigo, então meu casamento desandou. Pastor Manu, eu liguei para ele, falei para ele vir aqui, traí minha mulher. A culpa é do pastor Manu que não me deu atenção. O que será que nós temos culpado? Todo mundo é culpado, menos a gente, né, dos nossos problemas. É mais fácil a gente culpar as pessoas, as situações, o governo, o Estado, a política. É muito mais fácil. E aí a nossa oração é como? Senhor, cadê o Senhor? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não faz por mim? O Senhor não está falando nada. Olha só, os meus inimigos estão vencendo a batalha. Os meus inimigos estão conseguindo, estão conquistando. E eu sou crente, Jesus. Eu vou na igreja todo domingo. Eu vou ao GCs toda semana. Eu estou sendo discipulado, até discipulo pessoas. Cadê o Senhor na minha vida? Por que o Senhor é só na vida do José? Por que o Senhor é só na vida de Maria? Por que o Senhor é só feito na vida de Abner? Por que... Cadê o Senhor? Ei, alguém já orou desse jeito, gente? É só em São José que nós oramos assim. Abra a Bíblia de vocês, por favor, em Salmos. Salmo 13. Eu não sei qual é o título que tem aí nesse salmo de vocês, mas em algumas versões que eu vi é a oração de Davi. Então esse salmo está falando de uma oração, não está falando de um cântico, não está falando de nenhuma poesia, mas está falando da oração de Davi. Olha só o que Davi orou, gente. Presta atenção nisso aqui, que legal. Olha Davi orando. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim?
Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha só Davi orando. Então essa oração não é só sua, não. Davi, segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus, rei Davi, o poderoso Davi, ele também passava por situação difícil como a nossa, sabia? Sabia que Davi também pensava também da mesma maneira que a gente pensa, em dificuldades, em lutas, em aflições. Ele também se sentia pressionado. Ele também não tinha para onde correr mais em algumas situações. E quando ele orou isso aqui, ele estava fugindo do rei Saul. O rei Saul queria matá-lo. O rei Saul queria a cabeça dele. O rei Saul não queria mais saber de Davi. E agora eu vou contar uma heresia do Japa para vocês, e cada um fique com a sua heresia. Imagino eu, Davi fugindo de Saul. E nesta oração de Salmo 13, ele falando assim: Senhor, e aí, eu vou para a igreja todo domingo. Ô Jesus, eu só estava cuidando das minhas ovelhas lá, das ovelhas do papai. E aí o Senhor vem e envia Samuel, me unge na cabeça de que eu só estou fazendo o que o Senhor quer. Eu simplesmente, Senhor, eu vou no G6 toda semana. Eu jejuo. Eu estou na onde o Senhor quer que eu vá. E por que Saul quer a minha cabeça? Por que Saul quer acabar com a minha vida? Por que, Jesus? Cadê o Senhor? O Senhor não fala comigo, eu sou crente. A maneira que nós passamos o processo é a chave do sucesso. A maneira que nós passamos pelo processo é a chave do sucesso. Porque pessoas como Davi oraram dessa maneira, pessoas como Moisés oraram dessa maneira, pessoas como Josué oraram dessa maneira, pessoas como Mateus, Marcos, Lucas e João, que andaram lado a lado com Jesus, oraram dessa maneira. Mas é a maneira que nós passamos pelo processo que responde aquilo que o Senhor vai estabelecer sobre as nossas vidas. Continuando o Salmo 13, nós lemos o primeiro e o segundo, e agora nós vamos ler o Salmo 13, parte 5 e 6 da oração. Olha só Davi terminando a oração dele: eu, porém, Senhor, confio em teu amor. O meu coração exulta na tua salvação. O meu coração exulta na tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que o Senhor tem me feito. Sabe o que Davi estava falando? Por mais que Saul me mate, por mais que Saul me persiga, por mais que Saul venha querer destruir minha vida, por mais que tudo aconteça na minha vida, o meu coração exulta, porque o Senhor tem guardado melhores coisas para a minha vida, tem preparado moradas eternas para a salvação, porque o meu coração é exultado na salvação que o Senhor tem para mim. Eu sei da promessa que o Senhor colocou sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor prometeu para mim uma vida eterna, uma vida abundante perante ao Senhor, onde eu colocarei coroas aos teus pés dia e noite, onde eu cantarei com os anjos: santo, 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 santo é o Senhor. Nós exultamos ao Senhor, independente daquilo que nós temos passado, independente da condição financeira do Acre, independente da questão política do Brasil, independente da condição que as pessoas têm falado que vocês carregam ou vivem. Eu exulto ao Senhor pela salvação que o Senhor declarou na minha vida. Esse é o processo que o Senhor estabelece sobre cada um de nós. O problema é a resposta que nós damos. O problema é que o primeiro boleto que cai na sua conta e você não tem o que fazer, o demônio do boleto põe na sua cabeça que você não pode nada, você é crente agora.
Agora, porque você é crente, você está passando por isso. A primeira dificuldade no seu casamento, você já esquece quem é que estabeleceu você. A primeira pisada fora do caminho do seu filho, você já esquece quem é Jesus na sua vida. Ei, o processo responde quem nós somos. Vamos parar de culpar as pessoas. Vamos parar de culpar as igrejas. Vamos parar de culpar cenários. E começar a bater no peito e assumir as nossas próprias culpas, os nossos próprios erros. A palavra de Deus, ela ensina pra gente que o maior problema do mundo nunca foi humanidade. Sempre foi a falta de Deus. Sempre foi a falta de ser preenchido por Deus. O verdadeiro problema do ser humano sempre foi espiritualidade em falta. Amós capítulo 8, verso 11. Profeta Amós, sabia que existia esse profeta na Bíblia, gente? Aleluia, todo mundo olhou para minha cara, Amós, será que ele está lendo a Bíblia? Procura aí, gente, os profetas, aleluia. Profeta Amós, capítulo 8, verso 11, diz assim, olha só o que o profeta está dizendo à nação de Israel. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Mas não é fome de comida e nem sede de água, mas é fome e sede de ouvir a palavra de Deus. O que vai fazer falta não é comida e nem bebida que nos mata de sede, mata a nossa fome. Mas o Senhor está dizendo assim, o maior problema do mundo é quando vocês me procurarem e não encontrarão. O maior problema do mundo é quando vocês orarem e não escutarem a resposta daquilo que eu estou falando. A palavra de Deus diz que Isaías disse assim, ei, povo de Israel, o Senhor está com os ouvidos atentos, pronto para te ouvir. O Senhor está com os braços abertos, prontinho para abraçar vocês. Mas o problema é que a maledicência de vocês tem afastado vocês do Senhor. Vocês não têm conseguido receber o abraço de Deus, porque a falta de espiritualidade, a falta de estar na presença de Deus tem afastado vocês do abraço dele. O Senhor não tem escutado mais a tua voz, e você não tem escutado mais a voz do Senhor, porque você está se afastando cada vez mais dele. Então a falta nas nossas vidas não é por condições humanas, mas sim por condições de Cristo Jesus na nossa vida. O profeta Amós já anunciava isso, não é cenário. Nessa época do profeta Amós, Israel estava vivendo as suas melhores fases da vida. Presta atenção nisso. Olha o cenário de Israel. Eles estavam prosperando, viviam uma vida próspera. Eles tinham cultos em templos maravilhosos já estabelecidos. Pessoas estavam sendo estabelecidas como o reino do Senhor. Israel vivia um dos melhores tempos estabelecido na época de Amós. E aí o Senhor é levantado e vê todas aquelas coisas e fala, Amós, agora você vai lá no meu povo e você vai falar para eles o seguinte, eles estão achando. Amós capítulo 4, estudem lá. A palavra de Deus diz que o povo de Israel ia até o templo do Senhor, mas somente ia e não cultuava ao Rei dos Reis. Eles só iam. Eles só iam. Eu vou domingo na igreja. Dá meio-dia, paguei minha conta, tá pago. É igual os caras que vai na academia. Tá pago.
Posta o vidinho aqui na Poema Acre. Aí, tá pago. Eles só iam para a igreja. Só cantavam louvores, porque decoraram da letra, mas não entenderam que a palavra de Deus está querendo ser cravada no nosso coração por transformação, por impulso. Sabe como é que eles ganhavam dinheiro? Enganando pessoas, abusando dos mais pobres, pegando oportunidade para se levantar. E aí o Senhor diz: ei, Amós, vai lá e diga para eles: chegará um dia na vida de vocês que vocês vão, cara, ter fome e sede, não de comida nem de bebida, mas de mim, porque quando vocês podem, vocês estão se afastando cada vez mais de mim. Enquanto vocês estão com a vida, cara, que dá para vocês fazerem, vocês não estão nem querendo saber de mim. Haverá um dia que vocês me procurarão e não acharão. Terrível coisa é nós ficarmos no silêncio do Senhor. Terrível coisa é nós vivermos longe da presença daquele que pode matar toda fome e toda sede. Então não tem a ver com condição, não tem a ver com humanidade, tem a ver com a falta de Cristo na nossa vida. Acrianos, não deixe o cenário dizer quem vocês são. Acrianos, não deixem pessoas falarem quem vocês são. Não deixem políticos colocar a condição de vocês em vida. Tomem posse daquilo que o Senhor falou para vocês. Vocês são filhos escolhidos de Deus. Por onde vocês pisarem, os pés de vocês irá enraizar em nome de Jesus Cristo a presença do Senhor, o Rei da Glória. Porque vocês são escolhidos por Ele desde o ventre da mãe de vocês. Vocês não são pior e não são melhor do que ninguém. Vocês são os filhos escolhidos do Cristo vivo. Entendam uma coisa, vocês são escolhidos para devastar a nação do norte do Brasil. Entenda uma coisa, vocês são vaso, canal de honra, para vocês levarem a presença do Senhor por todo o norte do Brasil, nordeste do Brasil, e se necessário, a romper as fronteiras para a Bolívia, para o Peru, para onde for, porque o Senhor estabeleceu vocês como filho deles, como carta viva no Senhor. Se aproximem de Deus, para que o Senhor se aproxime de vocês. Vamos lá, alguém. Vamos lá. Mas sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o problema de todo ser humano? É querer as coisas para hoje. O Dani cuida de nutrição, a Gabi cuida de toda a parte também de consultoria de nutrição, gosta de saúde. Você sabe como é que é, né, gente? Agora está na moda fit da vida. A moda agora é ser fit, louvado seja Deus por isso, por cuidar da saúde, por cuidar disso, legal. O Japo pesava 165 quilos. Eu tinha 165 quilos. Louvado seja Deus, hoje eu estou com 108, eu acho, né? Porque eu cheguei no Acre aqui, misericórdia, cara. Meu Pai eterno, gente, é macaxeira para lá, é tambaqui de lá, é tacacá de lá, é baixa. Rapaz, falei para minha esposa: amor, eu estou indo comer baixaria. Estou na baixaria aqui agora. Gente, como come nesse lugar, louvado seja Deus. Jesus é bom em todo tempo. Quem quiser me convidar para tomar um café hoje, eu estou à disposição, aleluia. Mas a moda agora é ser fit. E sabe por que as pessoas não conseguem emagrecer? Sabe por que as pessoas não conseguem tanto sonhado saúde, o corpo maravilhoso? Porque eles pensam que vão sair do Egito e vão chegar na terra que manda leite e mel num estalar de dedos. Esquece que existe um processo. Olha só, o povo ficou escravizado durante 400 anos no Egito. 400, gente, nós estamos falando de 400 anos.
E aí o Senhor levanta Moisés, levanta Arão e vai lá, faz o êxodo daquele povo e levanta e vai. E quando é que acontece? Você acha que eles chegaram na terra prometida? Na terra que manda leite e mel? Na terra onde o Senhor estabeleceu sobre ele? Ei! Durante 40 anos eles passaram pelo deserto. Houve um processo para que eles chegassem na terra que manda leite e mel. Houve um processo para eles serem estabelecidos numa terra onde o Senhor colocou para eles. E por que é que nós queremos de um dia para o outro? Eu não estou falando que o Senhor, que é o onipotente, que pode todas as coisas, não pode instalar os dedos dele e acontecer na sua vida. Mas o problema é que nós fazemos isso. Nós queremos isso e nós desistimos de tudo que o Senhor já projetou na nossa vida, de tudo que o Senhor já estabeleceu e prometeu sobre nós. Nós esquecemos por causa de um problema, por causa de uma situação, por causa de uma condição, por causa. Ei! Quando vocês estão felizes com Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, obrigado em nome de Jesus. João capítulo 15, verso 5. Vamos ver se vocês vão projetar aqui, medianetas. Mas a palavra de Deus diz em João capítulo 15, verso 5, que Ele é a videira, que o Senhor é a videira. Olha só, eu sou a videira e vocês todos são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, mas muito fruto. É a palavra de Deus é enfática, dizer muito ainda. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Olha só o que o Senhor está falando para a gente, poemeiros. Ele é a videira e nós somos os ramos. Aquele que permanecer nele, aquele que ficar com ele, aquele que estiver com ele, ele em nós daremos muitos frutos. E como termina isso? Olha só como termina isso. Sem ele nós não podemos nada. Sem ele a gente não pode nada. Sem ele nada na nossa vida acontece. Sem ele o seu casamento vai ser destruído. Eu não estou profetizando isso, eu estou falando, porque sem ele a nossa vida financeira não se acerta. Sem ele a nossa casa não se acerta. Sem ele os nossos filhos não se acertam. Sem ele o mundo vai cada vez de mal a pior, do jeito que nós estamos enxergando. Sem ele nós não podemos nada. Sem ele nós estamos perdidos. Gente, está tudo aí. Parece simples. Parece que nós passamos os nossos olhos por essas passagens tão conhecidas. Mas eu me deparo com uma mensagem como essa de João capítulo 15, verso 5. Sem ele eu não consigo nada. Por que é que no meu casamento eu não falo, Senhor, vem aqui, esteja comigo, seja a terceira dobra desse cordão? Por que é que na hora que eu vou tomar uma decisão de um negócio, eu não falo, Senhor, senta aqui comigo, entra comigo, deixa eu permanecer no Senhor? Por que será que quando eu vou procurar uma compra de uma casa, uma compra de um carro, eu não falo, Senhor, me ajuda a planejar, me dê condições de saber se eu vou ter como pagar isso, me ajuda? Porque a palavra de Deus está ensinando aqui, meus amigos, sem ele a gente não pode nada. A gente não pode nada, e quando não é nada, é nada. A gente não pode nada sem o Senhor. Ontem nós ministramos aqui, nós não podemos vir pregar o Evangelho sem ele. Nós não podemos tocar louvores sem ele. Nós não podemos vir organizar a casa do Senhor sem ele. Nós não podemos olhar carros sem estar com ele. Nós não podemos ministrar as crianças sem ele. Nós não podemos nada. Será que a culpa então é política? Será que a culpa então é da igreja?
Será que a culpa então são dos líderes? Será que a culpa são dos pastores? Será que a culpa é de quem? De quem é a culpa? Para algumas situações da nossa vida estar fora do controle. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, verso 8: nós nos aproximamos do Senhor, e Ele se aproxima de nós. Olha como Deus é um Deus recíproco. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É simples assim. É simples assim. Nós nos aproximamos de Deus e Ele se aproxima de nós. Nós damos o passo e Ele dá um passo a nosso favor. Deus é um Deus recíproco, que responde a respostas. Olha só, a palavra de Deus diz que a glória de Deus é o quê? Se esconder. A glória do Senhor é estar escondido, e a nossa glória é encontrá-lo. Quando você encontra Jesus, quando você começa a vasculhar onde está o Senhor, a glória dele é falar assim: filhão, vem aqui, se aproxima de mim, porque eu vou me aproximar de você. Se aproxima aqui de mim, filho. Eu quero te dar, eu quero te ensinar, eu quero fazer, eu quero realizar obras muito maiores do que você pode imaginar. Mas vem aqui, se aproxima de mim, filho. Para de bater cabeça. Para de bater cabeça, filho. Para de ficar preocupado com toda essa condição financeira sua. Para de ficar preocupado com sua mulher, com seu marido, com seus filhos. Para, deixa eu resolver para você. Mas se aproxima de mim. Chega até a mim. Vem para cá. Vem se aproximando. Vem chegando. A palavra de Deus diz o que em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, ele entrará e ceará. Amém? Olha só. Conforme você abre, ele entra. Conforme você faz, ele responde. Conforme você vai respondendo, ele vai entrando. A palavra de Deus diz que aquele que buscar ele deixará ser encontrado. Então, primeiro a palavra de Deus diz: procure, busque, venha, e como consequência, eis-me aqui. Como consequência, eu te abraço. Como consequência, eu me aproximo de vocês. Poemeiro, está na era de nós procurarmos e nos aprofundarmos mais em Cristo Jesus. Está no tempo de nós estarmos mais aos pés de Jesus. Está num tempo onde nós precisamos cada vez mais estarmos debaixo da vontade de Deus. Olha só, gente, Salomão, o rei Salomão, em Eclesiastes capítulo 1, no verso 8, ele diz assim: todas as coisas trazem canseiras. Olha isso. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrever. Os olhos nunca se saciam de ver e nem os ouvidos de ouvir. Tem ideia disso, que tudo traz canseira para a nossa vida? Correr atrás de coisas traz canseira. Os seus olhos começam a ver e começam a desejar, mas não se saciam. Os seus ouvidos começam a ouvir e você começa a desejar, mas isso não vai te saciar. Salomão simplesmente foi o homem mais sábio dessa terra, declarado pelo próprio Deus. E ele percebeu que riqueza, mulheres, poder, nada disso debaixo do sol fazia sentido. É como correr atrás do vento. É como buscar algo que não se toca. Os olhos não se saciam, os ouvidos não se saciam, só trazem canseira.
Porque nada vale a não ser estar com Cristo Jesus. Salomão só foi o homem mais sábio dessa terra. Um cara que teve todas as coisas. Todo o poder, todo o dinheiro. Mulheres, servos, reinos. E ele entendeu. Se eu não tiver Deus, nada vale. Se eu não tiver o Senhor, nada vale. Vou te dar um exemplo. Alguém aqui já sonhou em ter um carro e comprou esse carro? Eu já sonhei em ter um carro e comprei esse tal carro. Só que se passaram um ano, já não me satisfazia mais. Comprei. Agora eu quero outro. Agora eu quero outro. Meu sonho era ter uma Audi quando eu tinha 18 anos. Não faz tanto tempo assim, gente. Quando eu comprei a minha primeira Audi, louvado seja Deus. Não falava isso, não era crente. Vitória. Sei lá o que fala. Um ano depois, cara, eu queria uma BMW. Os nossos olhos não se saciam. Nossos ouvidos não se saciam. Ei, mulheres, vocês sonhavam em ter uma família, né? Eu sonhava em ser casado, ter uma família, ter filhos. Por que é que vocês estão jogando tudo fora hoje? É o sonho estabelecido por Deus nas nossas vidas. O maior ministério de Deus aqui na terra se chama-se família. A maior instituição de Deus aqui na terra se chama família. Homens, morram por causa da sua esposa, assim como Cristo morreu pela sua igreja. Mulheres, sejam colunas edificadores do seu lar, não gotejando sobre a vida do seu marido, mas amem-se. Decidam. Isso é o sonho de Deus para a vida de vocês. Não joguem fora o maior ministério de Deus para os homens e mulheres aqui na terra. Não era o seu sonho? Por que jogar fora hoje? Primeiro probleminha conjugal, pastor Manu, ela não toma Coca Zero. Pastora Pri, ele usa Colgate, eu gosto de Oral-B. Sangue de Jesus tem poder. Vocês acham que é brincadeira isso? Ele não sabe pagar a conta de luz. Ele veio da casa da mãe dele, a mãe dele fazia tudo por ele, acha que ele tem uma empregada. Sangue de Jesus tem poder. Eu acho que não acontece assim no Amazonas, no Acre, essas coisas, né, gente? Aqui os homens são caba-macho. As mulheres são mulheres que são edificadoras do lar, aleluia. Viva o ministério de Deus para a vida de vocês em nome de Jesus Cristo. Sabe a maior representação que eu vejo na Bíblia, Manu, sobre isso? É sobre o filho pródigo. Olha só o filho pródigo. Tinha bens, riquezas, morava na casa do pai. E aí ele decide fazer o quê? Matar o pai dele. Sabe por quê? Quando o filho chega com o pai e fala: pai, eu quero ir embora, eu quero a minha herança. Quando é que você recebe a herança?
seus pais morrem. Então ele estava falando para o pai dele: pai, seguinte, para mim você morreu, mano. Acabou, não quero mais saber de você. Dá minha parte aqui, quero vazar. E aí ele pega a herança e vai viver a vida dele, ter o controle da vida, viver a liberdade, viver conforme a vida que ele queria ter, vivendo conforme o louvor do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Viver conforme ele queria viver, não conforme o pai havia estabelecido para ele, não conforme o pai havia colocado para que ele vivesse, não viver o sonho que o pai tinha mais para ele, mas viver aquilo que ele queria viver. E aí ele vai e segue a vida dele. E a palavra de Deus diz que ela é muito clara, que ele gastou todos os seus bens. Ele chegou a trabalhar com os porcos, desejou comer comida da lavagem dos porcos. E para o judeu naquela época, a pior condição de um judeu era trabalhar com os porcos. Ou seja, ele estava na pior condição da vida dele. Ele já não tinha mais o pai. Ele já não tinha mais a direção do pai. Ele já não tinha mais a casa do pai. Ele já não tinha mais, ele já não tinha mais, ele já não tinha mais. Ele só tinha liberdade, domínio da vida dele, controle da própria vida. Ele só tinha isso. Mas ele não tinha mais o pai. Só que eu quero dizer uma coisa, uma notícia maravilhosa. Esse filho voltou para a casa do pai. Se arrependeu e voltou para a casa do pai. E o pai estava com os braços abertos, pronto para recebê-lo. Vem para cá, filho. Vai dando os passos de aproximar de mim, e eu vou me aproximando de você. Vai dando os passos de se aproximar de mim, e eu vou me aproximando de você. E quando você chegar e me abraçar, eu ainda faço uma festa. Separo o melhor para que você possa comer do melhor, vestir as melhores vestimentas e passar os melhores dias da sua vida. Vamos lá, alguém. Quantas histórias nós podemos contar aqui, gente? Quantas histórias nós podemos contar de homens que perderam a vida porque se afastaram do Senhor? Quantas histórias nós conhecemos? Saul, escolhido como o primeiro rei pós-sacerdotal. Samuel diz para ele assim: Saul, quando você for adiante dos filisteus, presta atenção, espere 7 dias, até que eu volte e ofereça o holocausto, e o Senhor entregará os inimigos na tua mão. Calma lá, são 7 dias. E Saul vai. Passa o primeiro dia, cadê Samuel? Passa o terceiro dia, cadê Samuel? Passa o quinto dia, cadê Samuel? E o povo começa, a palavra de Deus diz que o povo começou a se desesperar e começou a fugir. Começou a ir embora, o povo começou a ficar doido. E aí chega o 6º dia, os inimigos estão chegando. E agora? Cadê Samuel? Chega o 7º dia, cadê Samuel? Meu Deus do céu, os inimigos estão aqui batendo na nossa porta. E aí Saul diz assim: ei, traga o holocausto que eu vou oferecer. Eu sei como faz, eu já vi como faz, eu sou o rei, então eu vou fazer. E ele oferece o sacrifício. E logo que ele termina de fazer o holocausto, quem é que aparece? Samuel. E diz: ei, tá loucão? Tá atirando? O que você fez?
terrível coisa você fez que não foi escutar a voz de Deus, mas foi fazer o que você queria fazer. Terrível coisa foi você não estar debaixo da vontade de Deus e viver a sua vontade. Terrível coisa foi você ter se afastado da presença de Deus, porque aqui você perde seu reino. A partir do momento que ele fez o que ele queria, se afastou do Senhor, a partir do momento que Saul deu as costas para o que o Senhor estabeleceu sobre ele, ele perdeu o reinado dele. O que falar então de Abraão e de Sara? Qual era a promessa de Abraão? Qual era a promessa para Sara? Vocês terão um filho, nascido do seu ventre, descendentes de vocês. Só que aos olhos humanos o tempo foi passando, e não vai acontecer. Eu estou ficando velho, já estou com a idade do Igor, a condição ficou difícil. O Irã, não dá mais. Paulinho, the house despencation, a casa caiu. E aí vem ela, fala assim: gente, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Deita com a minha concubina, vamos manter a descendência. A partir do momento que eles fizeram o que o Senhor não mandou eles fazerem, a partir do momento que eles saíram da vontade de Deus, a partir do momento que eles se afastaram da presença de Deus, começou as tretas no casamento, começou a ciumeira, começou toda briga sobre a vida deles. Gente, nós podemos falar diversas coisas. E o bezerro de ouro? Moisés subiu no monte, durante 40 dias o povo falou: ei, cadê Moisés? Nós não temos mais a direção. Moisés falou: espere eu voltar com a informação, calma. Passaram-se dias, Moisés morreu. Nós não temos mais quem vai conduzir a gente. Quem vai conduzir a gente? Tem uma ideia? Vamos fazer um bezerrinho de ouro? Tragam todos os ouros, vamos aí. E ele vai dar a direção, eis que se acendeu a ira do Senhor. Gente, nós podemos passar aqui a manhã inteira falando sobre isso. A manhã inteira. Mas eu quero finalizar com vocês, porque é meio-dia, né? Quero finalizar com vocês em Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, verso 10. E é muito rica essa passagem. Olha o que o Senhor está falando para o povo de Israel: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha só o que o profeta Isaías está falando para a nação de Israel. 3 pontos importantíssimos aqui nessa passagem. Presta atenção nisso, poemeiros. Para que vocês consigam passar pelo processo de qualquer investida de dificuldade na sua vida, de qualquer momento que você se sentir pressionado na parede, onde você não tem mais para onde correr, o Senhor está dizendo assim: não tema. A primeira coisa que o Senhor está falando aqui: não temam. Porque o medo, ele nos afasta da presença de Deus. O medo nos tira da presença de Deus. Como assim, Japa? O medo me tira da presença de Deus, me afasta da presença de Deus. Aí Adão e Eva, quando pecaram, quando eles comeram do fruto proibido, eles estavam andando pelo jardim e eles escutaram a voz de Deus caminhando no jardim. A palavra de Deus diz que eles tiveram medo e se afastaram da presença de Deus.
Eles tiveram medo e se esconderam por detrás do arbusto, para que o Senhor não visse eles. O medo nos afasta da presença de Deus. Então o Senhor está falando para vocês, poemeiras, não temam. Primeira coisa, não temam, não tenham medo. A voz do Senhor às vezes parece como voz de trovão, que nos dá medo. É como minha esposa quando me chama de Roberto, eu falo, meu Deus. A mãe quando nos chamam pelo nome, a esposa quando nos chama pelo nome, você já espera até a Havaiana vendo voando, né? Minha mãe tinha uma Havaiana que era um bumerangue, sabia? Ela jogava, acertava a minha testa e voltava na mão dela assim ainda, ó. Falei, meu Deus do céu, cara. A mãe, ela tem uma mira, né, gente? Misericórdia. Mas o Senhor pode muitas vezes ter essa voz de trovão, essa voz de muitas águas que faz a gente ter medo. E o povo falou para Moisés, Moisés, nós estamos com medo. É melhor a gente não ter essa intimidade com o Senhor, é melhor a gente não ter esse face a face com o Senhor. Vai lá você, traz a informação aí. O medo afastou o povo do Senhor. Então não temam, poemeiros, o Senhor está com vocês. Não tenham medo, o Senhor está com vocês. Olha outra coisa aqui, a palavra de Deus diz, eu estou com vocês, não temam, eu estou com vocês. O Senhor não está falando que Ele vai mudar o cenário aqui em primeiro lugar. O Senhor não está falando que Ele vai fazer um estalar de dedo e sua vida vai mudar de uma hora para outra. Ele está falando assim, eu vou me revelar a vocês. Quando vocês perderem o medo, eu me revelo a vocês. Eu estou com vocês. Eu faço morada em vocês. Entendam que vocês são a morada do Espírito dele. Ele está se revelando a cada um de nós em todas as situações. E logo em seguida ele diz assim, pois eu sou o seu Deus. Ele está dizendo assim, não tenham medo, eu faço morada em vocês. E entendam, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Pai, eu sou o Rei dos Reis. Fui eu que coloquei vocês no ventre da mãe de vocês e tirei vocês de lá para vocês serem um povo escolhido. Porque eu escolhi ser o seu Deus, não foi você que escolheu eu como teu Deus. Fui eu que amei vocês primeiro para que vocês pudessem ter a graça de poder me amar. Fui eu que fiz primeiro. Fui eu que entreguei o meu filho unigênito e primogênito na cruz do Calvário, para que o terceiro dia ele ressuscitasse e vocês tivessem vida em abundância e vida eterna. O sangue dele foi derramado na cruz do Calvário, naquele madeiro, para que vocês tivessem vida eterna e pudessem vencer todas as coisas como seres humanos. Então vocês são o meu povo escolhido. O Senhor se revela a nós e Ele diz quem nós somos perante a Ele. Entendam isso, poemeiros. Nós somos dele. Nós somos escolhidos por Ele. E a partir daí, nós podemos ir. Porque nós estamos fortalecidos por Ele, porque Ele já se revelou a nós. Ele já nos adotou como filhos. E Ele está nos fortalecendo. Ele vai segurar na nossa mão. Ele nos levantará. Ele trará a nós uma condição para passarmos qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer barreira. Fiquem de pé, poemeiros. Coloque a mão no seu coração. E só ouçam esse provérbio. Enquanto nós iremos aqui ministrar uma adoração ao Senhor, eu gostaria que você escutasse esse provérbio. Se você não entendeu nada do que eu ministrei aqui nessa manhã, tenta entender esse provérbio.
e adorem a Jesus logo em seguida. Provérbios capítulo 3, no verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor de todo o coração de vocês, poemeiros. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não achem que vocês sabem. Não achem que vocês têm inteligência. Não achem que vocês podem. Confie no Senhor e não se apoiem no seu entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça em todos os seus passos. Reconheça o Senhor em toda a sua vida, em toda a sua carreira, em todo o seu caminho. E Ele endireitará as suas veredas. Ele ditará todas as suas veredas. Espírito Santo de Deus, nós dependemos de Ti, Jesus. Eu não sei se alguém aqui, Espírito de Deus, tem dificuldade de se aproximar do Senhor. Eu não sei aqui se alguém ainda tem enxergado um véu que divide a Tua presença. Eu não sei, Espírito Santo de Deus, se existem barreiras que fazem nós acharmos que o Senhor não está pronto para nos abraçar. Eu não sei se a condição financeira de alguém, eu não sei se a condição conjugal de alguém, eu não sei se alguma condição familiar tem afastado elas da presença do Senhor. Mas eu quero declarar nessa manhã que o véu já se rasgou. Equebalo, que o Senhor já se faz presente nesse lugar. Que não existe nada e nem ninguém que possa impedir você de ver a face de Deus nesta manhã. Se coloque diante do Senhor, adorem a Ele, clamem a Ele, Espírito de Deus.